Vista aérea da cidade de Pirenópolis, assim, Goiás. A cidade era pacata, então quase tudo era manobrado pelo sino, mesmo o sino que resolvia tudo. Você vai de um morro ali perto, você olha, você vê a igreja. Você desce para a vila, você do mato, lá você olha e você vê a igreja. Sequência de fotos da cidade. As bênçãos aqui, o batismo aqui, casa aqui, as festas começam por aqui. E depois, né, quando vai para o eterno descanso, a última visita é aqui. Fachada iluminada da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Embaixo as datas, 1827 e 1842. Dentro da igreja, na frente do altar, o coral apresenta-se. E tive a infelicidade de assistir a igreja queimar. Restou apenas Pompeio de madeira, Cristóvão, 10% delegado regional de cultura da AGEPEL. A igreja AGEPEL. é quase toda de madeira. Queimou tudo. É mesmo assim que você perdeu, que não perdemos, graças a Deus, mas deu a impressão de ter perdido até um ente querido, sabe? Então... Alguma coisa vai ficar. Porque as paredes não perderam a nossa fé e nem a nossa história. Na igreja Está destruída, impregnada paredes em ruínas. Dos grandes vultos meia potência. Fazer uma nova Operários era trabalham mais na fácil, restauração. Mas nós não pode deixar a história perder com uma nova. Nós temos que puxar a história para frente do jeito que a igreja era. Então, aproveitando os paredão, as coisas. A primeira providência da gente, além de escorar essas janelas e portas que vocês estão vendo com escoramento, algumas portas fechadas com alvenaria de tijolo, outras com escoramento de madeira, foi fazer essa sustentam a cobertura. Aí você vê, o primeiro Seu serviço Ico. que fez já foi bom, a tapagem da igreja. Você vê, o ano de mais chuva que houve em Pirenópolis foi essa. Agora, se essa igreja tivesse destampado, esse paredão tinha montuado, tudo virado uma pelota de terra aí dentro, não é? Era assim. No momento Silvio que a gente acabou de Cavalcante, executar arquiteto essa do cobertura IFAM. metálica, eu senti como se a gente estivesse cuidando de uma vítima de um acidente muito grave, que entrou na UTI, e que a gente, além de fazer a cobertura, estava na hora de botar uma gaze, de botar um band-aid, para até amenizar um pouco o impacto do que tinha sido essa destruição para a própria cidade. A gente fez o salvamento do prédio para permitir o restauro, porque se a gente não fizesse isso, era entender que deixasse a ação do tempo acontecer, e aí sim ela poderia virar uma ruína, que era o que a gente não admitia, porque dado o tamanho desse prédio na paisagem, eu acho que a ruína desse prédio seria também um pouco a ruína do Centro Histórico de Pirenópolis. Escolhemos a dedo um grupo de uns 15 técnicos do próprio IFAM e discutimos o assunto dentro da casa. O que fazer com esse monumento? E depois de um dia intenso de discussão, Fachada branca da igreja em dia de sol e céu azul. Vamos restituir o volume da igreja na paisagem, ou seja, vamos recuperar a engenharia e a arquitetura da igreja. Isso foi um consenso. A partir daí, quando a gente entrou na discussão da reinserção, da possível reinserção dos elementos artísticos, forro pintado, altar, retábulos e tal, aí entra numa discussão enorme. E por que não é reconstrução e sim é restauração? É restauração pela abordagem, pela forma como a gente está fazendo. Porque eu poderia muito bem trocar os materiais. Eu poderia fazer tijolo de alvenaria, poderia colocar uma estrutura metálica, mas não. Já teve uns 4, quando eu trabalhava aqui, uns 4 restaurantes nela aí, mas sempre conservando do mesmo jeito, mais ou menos assim, ó. Então, fica bom. Não pode deixar acabar, porque se acabar a história acaba, né? E aí pronto. Monumento. Vista da cidade no meio da vegetação. Tombado desde 1941, uma perda cultural que a gente vai e estamos conseguindo deixá-la de novo bela, formosa, segura, com as técnicas que usamos atualmente, com o conhecimento que nós temos de tecnologia, aliada ao resgate da técnica original da igreja, tanto a taipa, quanto a madeira e quanto a confecção dos adobes. Se não tivesse essa restauração, a gente tinha acabado também, né? Esses teatros, tudo aí já tinha acabado também.
cada pedreiro desse aí, cada carpinteiro, cada direção, primeiramente o amor à profissão, amor àquilo que estão fazendo. Estão fazendo com carinho, com respeito. Respeitando a memória, tá bom. Nesse dia, um operário enche uma estrutura de madeira no formato de caixa, com terra vermelha, soca com pilão, espalha mais terra com a mão, desmanchando os torrões, soca de novo com o pilão, pincela com água, espalha outra camada a terra dentro da forma e soca, mais uma camada espessa de terra aplainada com pilão. Estão cantando e celebrando seu louvor. Céus e terra estão cantando e celebrando seu louvor. Então ainda vou ver esses hinos aqui dentro dessa igreja ainda. Eu acho que não vou morrer tão Seu Ico abre a boca desdentada em um largo sorriso. Cobre os olhos com as mãos, limpando as lágrimas. Na verdade, a matriz é uma curiosa fusão de duas grandes técnicas construtivas, que é a terra, na forma de taipa de pilão, associada a uma gaiola de madeira que está representada nas torres, né? De um lado, a gente tem uma influência muito grande africana, que é de onde provém a taipa de pilão, e de outro lado, uma influência muito grande portuguesa, que é o domínio da madeira. Eu tinha um arco de alvenaria, tinha um berço sobre o arco de alvenaria. E a alvenaria de taipa descarregava sobre esse berço, que por sua vez descarregava nos dois pilares laterais a estrutura da porta. E a gente começou reciclando a própria taipa que vinha do desmoronamento de certas partes da igreja. Então, ao pegar aquela taipa, aquela terra, peneirar ela, a gente fez os primeiros ensaios de taipa de pilão para tentar aprender como é que os antigos faziam a técnica do barro amassado em forma, né? Na época do incêndio, esse berço de madeira pegou fogo. A alvenaria que estava em cima dele ruiu, consequentemente, tampando o espaço vazio entre o berço e o arco. Me sobravam, então, uma ponte, nada mais do que uma ponte romana, ou seja, uma ponte de um arco, né, a câmera aproxima-se de um buraco na parede. Porta, ou sobre um buraco. E na hora de fazer a forma de taipa e começar a fazer, que a gente descobriu que ela não é um barro leitoso, ela é quase uma farinha de terra. Então eu tinha que desmanchar, e aí começa a ficar impressionante a brincadeira. 20 toneladas de terra. Um operário mistura terra e cal. A essa terra peneirada, 20% de cal, e fizemos os primeiros ensaios com forma de madeira e apiloando esse material quase como se fosse uma paçoca. E estudando como um arco como agem as forças em um arco, nós chegamos à conclusão que se a gente serrasse o arco no centro dele, ele ia provocar duas fissuras laterais e ele ia se desestabilizar e ruir sozinho, com a ação da gravidade. A câmera focaliza a parede em ruínas. Os operários estarem montados na estrutura metálica em cima de um balanço, do balancinho, e pegamos essas máquinas de lava-jato e usamos esse jato d'água para cortar a taipa. Como a gente sabe que cada pingo é nocivo para a taipa, a gente utilizou a fragilidade do material para a gente fazer o que a gente serrou a taipa com um jato pressurizado de água. É uma dor no coração também, você tirar uma coisa de mais de 100 anos. Daí a gente acabou criando também algumas coisas no decorrer do processo, que foi, por exemplo, a consolidação de uma taipa antiga, velha, que está aí na igreja, com uma nova taipa. Para fazer a costura entre essa taipa antiga e essa nova taipa, a gente utilizou um material inerte, uma corda de nylon desfiada, e que a gente veio chamar isso de rabo de cavalo. Ela é colocada na taipa antiga
e depois ela é desfiada, e quando vem o material da nova taipa, ela faz a semelhança de uma costura. Os operários aplanam a terra com pilão. Parede antiga. Nas fissuras que existiam, que não foram feitas taipas, nós fizemos injeção. E injeção Um operário com coa a a taipa em qualidade uma peneira. da taipa, só que agora ela é mais fluida. Então, essa fluidez da taipa consolidou as duas partes que haviam se separado através da fissura, elas foram consolidadas por uma injeção de argamassa. Nas torres aconteceu um problema técnico de execução, que a gente tinha os antigos encaixes de madeira, que tinham parte deles sido queimados. Nós tivemos que quebrar parte do material em taipa, refazer os encaixes de madeira e depois vir refazendo a taipa de pilão, e não mais fazendo a forma no sentido vertical, que é o clássico da taipa de pilão, mas nós tivemos que criar uma verdadeira família, uns 20 ou 30 tipos de pilões diferentes, que se adaptasse a cada forma de cada buraco desse que a gente teve que fazer a consolidação. A gente percebeu, quando do restauro final da taipa, uma homogeneidade na aparência e ao não aparecimento de novas Os operários fissuras socam entre a taipa dentro das e a taipa formas. nova, apesar de haver uma diferença pequena de umidade, porque uma é velha e a outra é nova. Embora o edifício seja, na sua grande maioria, em taipa de pilão, o alto das torres e algumas paredes são feitas em adobe. Mas como a gente havia feito algumas experiências com a própria taipa de pilão, a gente acabou, no canteiro, inventando um adobe de pilão. A surpresa nossa é que a gente conseguiu o dobro de resistência de um adobe comum, o que para a gente é uma vantagem muito grande em se tratando de várias consolidações em áreas de torre, de parede, a gente conseguiu um adobe de maior qualidade. Porque a restauração... Elzo Oliveira, mestre de obras. Aquilo que alguém fez no passado. E a gente vai restaurar e tentar... Sobre um andaime, um operário com máscara no rosto fura a parede. É particularmente interessante que aqui em Pirenópolis, no Centro-Oeste, talvez pela abundância de madeira que existia desde os tempos da colonização, exista uma grande quantidade de profissionais envolvidos com o trato da madeira. Quer dizer, hoje não se faz mais encaixe Paulo de Sérgio madeira, Galeão, não se ensina IFAM. em nenhuma faculdade, né? E o que a gente vê com a denominação de estrutura de madeira, na verdade é um misto de madeira e metal, e que sem o metal a estrutura de madeira não existiria hoje. A gente usou o repertório disponível, por exemplo, de encaixes que existia na cidade, mas teve algumas situações, várias situações, aonde a gente teve que criar um encaixe para a situação. Hoje em dia volta ao passado. Elzo Oliveira. Alguns cortes, alguns encaixes do passado. Nós tínhamos madeira enfiada dentro da taipa, que a gente precisava tirar ela, colocar uma outra e refazer o encaixe. Então o encaixe que se usou anteriormente não atendia essa situação. A gente acabou desenvolvendo um novo encaixe. Os operários que é um encaixe encaixam uma dinâmico, viga de com a mesma madeira. característica do anterior. A diferença é que ele, assim como uma lente de máquina, onde você encaixa no vazio e gira, o encaixe também, ele entra num vazio e corre para encontrar o seu lugar de estabilização. Então os carpinteiros chamaram esse encaixe de clec-clec. O que aconteceu com a estrutura do telhado antigo? Ele tem, devido ao esforço horizontal, ao longo dos anos, essa parede, no topo delas, elas saem de prumo. Chegamos a pensar em montar grandes cintas de concreto em cima dessa igreja para fazer o reforço, pseudo-reforço estrutural que ela mereceria, até a gente chegar à conclusão que com a consolidação toda que a gente fez, utilizando essas várias técnicas, os nossos muros, grandes paredes, muro, estavam absolutamente consolidados e a única coisa que a gente precisava era repetir o mesmo telhado que existiu antes. A igreja fala com a gente e a gente vai conversando com a igreja. Ela vai mostrando como ela era.
a gente precisava garantir que o peso de telhado iria descer sobre essa alvenaria portante de uma maneira uniforme. Então foi feito um pequeno cintamento na base dessas madeiras e foi feito um realinhamento, uma adequação desse telhado para ele distribuir a carga uniformemente. Instalamos máquina fotográfica, fotografamos essa parede, colocamos essa fotografia no computador, colocamos essa fotografia na escala da obra e com isso conseguimos tirar medidas aproximadas da estrutura do telhado. É claro que para isso a gente teve que usar os mesmos tirantes de 20 metros de comprimento e levá-los lá para cima. Mas a gente fez exatamente o mesmo telhado que havia na igreja. Então foram centímetros por centímetros sendo resolvidos para você ter uma legibilidade arquitetônica, uma leitura do monumento estético dentro de uma técnica de centímetros. Muito bacana isso, retomar o passado, né? Coisas que você fez muito tempos atrás, retomamos agora. Muito importante isso. Para fazer um arco de canga de uma daquelas portas laterais, nós tínhamos um arco perfeito em madeira e deu para entender que não daria para fazer aquela moldura em madeira esculpindo uma peça. A gente teria que ter uma peça de mais de 1 metro para poder esculpir um arco. Foi daí que, olhando a portada de pedra e vendo como é que as pedras encaixam para fazer o arco, fizemos então como se cada pedaço de madeira fosse uma pedra. Então é muito importante, sabe? E bom de trabalhar nisso. A restauração acho que está na minha alma. Veja, isso tudo é artesanal, não é industrial, não é chegar lá numa serra de fita e se recortar o arco. Foi feito à mão. Isso é legal, é a história, entendeu? A gente está refazendo a história, escrevendo a história. Dentro da igreja, sobre altos andaimes laterais, operários trabalham no teto em abóbada coberto com lambris de madeira da nave-mor. Manuel Garcia, engenheiro civil. Muitos aspectos da obra. Mas nós resolvemos trabalhar como um colegiado. Então, todas as preocupações e todas as decisões, elas eram sempre iam para a mesa de reunião, onde tinha representante quase sempre de todas as partes envolvidas. Cada coisa que faz, a gente fica observando. Benedita Lopes, violinista. A gente respira esses antepassados, né? O século XVIII volta, né? E a gente começa a pensar até como eles construíam, né? E tudo parece que volta. A gente volta no tempo, a gente vai buscar essa coisa, né? No tempo. Não era melhor deixar a igreja como ela é uma ruína, mostrar o incêndio? Eu ouço isso e procuro ser muito tolerante quando eu ouço. É necessário que você entenda Salma Sadi, a relação superintendente dessa do IFAM. comunidade com essa igreja. Essas reuniões semanais obrigatórias. Manuel Garcia. Com atas, com questionamentos até às vezes fortes, pesados da equipe. Eles criaram entre essas pessoas uma comunhão nas soluções dos problemas. Porque Benedita e seu marido. Que aqui ia ser um museu. Muitas pessoas daqui falando que aqui ia ser um museu. Fachada da igreja cercada por altos andaimes. Altares. E aí muitas pessoas revoltaram com essa ideia, sabe? Porque todo mundo quer ver a igreja como ela era. Houve uma certa polêmica nesse sentido. Isso é uma reconstrução, é uma restauração. Mas a gente, pelo preciosismo, pela atenção que a gente deu, pela pesquisa, pela abordagem, a gente acredita que restaurou o prédio. E também foi muito favorecido pela questão da casca dela, né? Das paredes que envolveram toda de taipa ter se preservado. Né? E é uma lição pra gente, né? Quem viu a grandeza do incêndio, a proporção que foi o incêndio, e hoje entrar na igreja e imaginar que as paredes que cercam tudo que foi feito, que suporta o telhado, são autênticas. Então a gente está acompanhando com aquela esperança de rever e medo
de acontecer um problema e a gente não conseguir ver novamente ela reformada. Outra tristeza que nós temos é que Ico não assistiu à inauguração. Mas interessante a fé daquele homem. Desde os primeiros momentos, quando todo mundo era contra, todo mundo ligava, ele tinha aquela convicção que ia acontecer. Ainda fez aquele exemplo, a casa de marimbondo. Você passa ali e joga uma pedra na casa de marimbondo. Quando você volta, o marimbondo está construindo de novo. Isso Ico firmou isso por várias vezes, que com essa força do marimbondo, essa força conjunta, iria chegar a esse final. Então, Pirenópolis perdeu uma pessoa importantíssima, um sábio de Pirenópolis. É a saudade que ficou. Um fiel da igreja, correto, de uma dignidade que os outros não tiveram com ele. Ele teve com a igreja, com os padres, de botar ele para fora daí, sem dizer para ele até logo, muito obrigado, ou passe bem. A coruja grava o toco, então eu acho que minha cidade é muito boa. A gente tinha um enorme incômodo de ter a pressão da comunidade, que era uma pressão emocional de querer ver a igreja igual ela era. Como se o incêndio fosse um capítulo que pudesse se apagar no virar de uma página. A gente tinha a dificuldade de achar uma solução que permitisse a gente estar coerente com os conceitos e com o nosso próprio atributo de Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O máximo que a gente pode fazer uma cópia nem é, né? Porque não tem original, uma réplica. Eu não sei que nome dá para isso. Que na verdade não teria nada de especial no meu entendimento. A solução acabou acontecendo, ela sempre esteve aqui, o que é mais fantástico. Nós tivemos uma igreja demolida, uma igreja contemporânea, a Igreja Matriz de Pirenópolis, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que também era Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e que essa igreja, ao ser demolida, teve os seus elementos artísticos retirados, partes deles se incorporaram à Igreja do Carmo, e justamente o altar-mor de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos esteve guardado na Igreja do Carmo, que é um museu de arte sacra do nosso município. Quer dizer, então nós temos assim o conforto conceitual de hoje estar utilizando um altar barroco de uma igreja Nossa Senhora do Rosário, que também era de Pirenópolis, para recompor a igreja Nossa Senhora do Rosário Matriz de Pirenópolis. Ele é o único elemento artístico nessa igreja atualmente preservado, né? Apesar de não ser dessa igreja. Isso foi uma coisa fantástica, um encontro de uma igreja sem altar com um altar sem igreja, tudo de Nossa Senhora do Rosário e em Pirenópolis. Isso é uma coisa fantástica. Acho que, como diz o hino da cidade, são coisas que só Pirenópolis pode mostrar.